Olá, estamos a 3 dias das eleições. Está no ar o Câmara nas Eleições 2014. Acompanhe a seguir as notícias desta edição. O mesário voluntário é aquele que se apresenta à Justiça Eleitoral para participar diretamente das eleições. Este ano houve uma procura grande, aproximadamente 1.300.000 mesários são voluntários, número que representa 56% do total dos convocados. Vamos acompanhar a matéria da Justiça Eleitoral. O voto é um direito do cidadão. É no dia das eleições que a pessoa pode escolher quem vai representá-la. Mas, para tudo isso acontecer, o eleitor depende do trabalho de um grupo de pessoas, os mesários. Eles podem exercer funções diferentes na sessão eleitoral. Podem ser presidente da mesa receptora de votos e de justificativas, primeiro ou segundo mesário, primeiro ou segundo secretário e suplente. Compete aos mesários, no dia das eleições, organizar a sessão eleitoral, identificar os eleitores, autorizá-los a votar, operar a urna eletrônica, processar justificativas e conduzir com tranquilidade os trabalhos de votação. É um trabalho muito importante, né, para o exercício da cidadania, porque ele permite que o eleitor exerça o seu direito de voto, que o candidato exerça o direito de ser votado, né? Então é uma responsabilidade muito grande esse trabalho que ele executa nesse dia. Nas eleições gerais de 2014, serão mais de 2.400.000 mesários distribuídos por todo o país. Desse total, aproximadamente 1.300.000 são mesários voluntários. Isso representa 56% do total de convocados. Tem na nossa sociedade hoje um incentivo muito grande ao voluntariado. E isso é muito bacana, isso é muito necessário para a comunidade que a gente vive, para a sociedade que a gente tem hoje. É um voluntariado que a gente atua a serviço da construção, da solidificação, do fortalecimento da democracia que a gente tem. Em comparação às eleições de 2010, houve um aumento no número de colaboradores voluntários. Naquele ano, o quantitativo do voluntariado foi de 404.723, dos mais de 2.100.000 cidadãos que prestaram serviços nos dias de votação. Desde 2004, a Justiça Eleitoral trabalha para incentivar a atuação dos mesários, a fim de que o eleitor se apresente espontaneamente e exerça a cidadania nas eleições. Os dados mostram que o estado com mais mesários voluntários é o Ceará, com 95,48%, seguido de Minas Gerais, com 76,92% e Mato Grosso do Sul, com 76,86%. Os estados com menos voluntários são Alagoas e Rio de Janeiro. O serviço prestado pelo mesário não gera remuneração, mas dá direito a alguns benefícios. Todo cidadão que trabalha, convocado pela Justiça Eleitoral, faz jus a folgas dobradas pelo número de dias que ele se colocou a serviço da Justiça Eleitoral, que ele foi convocado pela Justiça Eleitoral. Essa é a vantagem, o benefício, né, universal que nós temos. Mas nós temos benefícios também para públicos específicos, né? Pessoas que estão prestando concurso público, por exemplo. Se o edital de concurso fizer essa previsão, o trabalho como mesário serve como critério de desempate. Outro ponto que é relevante, que também tem estimulado os nossos eleitores a atuarem como mesários, especialmente se eles forem universitários, são os convênios firmados entre os TREs e as universidades, em que o trabalho como mesário, as horas prestadas no trabalho como mesário, servem como horas extracurriculares em determinados cursos das universidades. As penalidades para os mesários que não comparecerem e não justificarem a ausência estão previstas na legislação eleitoral. Se alguém tiver impedido de ser mesário, for convocado e não informar a Justiça Eleitoral, estará sujeito a multa ou prisão por até 6 meses. Há poucos dias das eleições, a Universidade de Brasília abriu uma exposição que mostra o processo de evolução do voto e da democracia brasileira. Fotos, documentos e equipamentos relembram momentos dos Direta Já. Veja a reportagem. Ver o povo na rua naquela época e, ao mesmo tempo, ouvir a voz de Ulisses Guimarães em plena Constituinte. É preciso
que está no centro do poder, que é a presidência da República. É um convite para uma breve viagem no tempo. Na exposição, quadros, registros dos momentos mais importantes em fotografias. O passeio pela história nos leva aonde tudo começou. A escolha do primeiro presidente da República por meio das eleições diretas, em cada detalhe remonta a trajetória da experiência eleitoral, do fim dos anos de chumbo ao período de vidro. Hoje a gente tem a oportunidade de votar, de ser votado, de exercer a cidadania, exatamente porque nós tivemos esses movimentos. A gente tem que agradecer muito essas manifestações populares e a organização judiciária também, que foi evoluindo ao longo do tempo e sempre mostrando uma segurança, como nós temos hoje no Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal da Democracia. Circular entre o que está exposto é acompanhar a transição da democracia recontada sob o prisma das inovações tecnológicas. Da criação da urna eletrônica em 1995 até a implantação definitiva dela no processo eleitoral. Um exemplo para outros países nos dias de hoje. O primeiro modelo de urna utilizado durante uma eleição e o último com sistema biométrico estão aqui. O primeiro exemplar, que é o exemplar de 1996, que tem um teclado em membrana ainda, né? Aí, em seguida, a gente tem o exemplar da eleição seguinte, de 98, que já houve essa modificação no teclado, que o tribunal verificou que os idosos, os analfabetos, tiveram muita dificuldade de utilizar aquele primeiro modelo. Depois a gente tem a urna de 2002, que foi também importante, porque foi uma urna utilizada com equipamento externo, que era uma impressora, que imprimia os votos. E depois a gente tem os dois últimos modelos de urna com identificação biométrica, né? O primeiro, que foi utilizado em 2008, e o modelo atual. A mostra, que é uma parceria do Tribunal Superior Eleitoral e a Universidade de Brasília, ficará aberta ao público até o dia 30 de outubro, na Biblioteca Central da UNB. Na última reportagem da série Cargos em Disputa, veja o que fazem os deputados federais, estaduais e distritais. Eles atuam em diferentes esferas, mas possuem atribuições semelhantes e até complementares. Acompanhe a matéria. Olhe para o Congresso Nacional. Observou cada detalhe? Agora diga o que são as duas cúpulas. Uma é do Senado e a outra representa a Casa dos Deputados, seria isso? Eu sei que no meio, os dois prédios ali funcionam o Senado Federal de um lado e a Câmara dos Deputados do outro. Só não dá para ter dúvida e errar na hora de escolher quem você deseja ver lá pelos próximos 4 anos. São 7.140 candidatos interessados só na Câmara Federal. Tem bancário, médico, delegado, comerciante. Muita gente disposta a trocar a profissão pela política, querendo ser deputado e representar os interesses coletivos. Para concorrer a um mandato, a idade mínima é 21 anos. São elegíveis os brasileiros filiados a algum partido político que tenham pleno exercício dos direitos políticos, além de domicílio eleitoral no estado pelo qual vai concorrer ao cargo. Para quem pensa em votar em algum candidato novato que está disputando pela primeira vez o mandato, alguns critérios são importantes na hora da escolha. Como optar por uma pessoa que você acredite que vai representar melhor os interesses da sua região, conhecer os valores que ela vai defender e as propostas apresentadas. Agora, se a opção é um político que já teve um mandato, o recomendável é avaliar a atuação dele. Se participou das votações, apresentou projetos importantes, esteve envolvido em alguma denúncia de corrupção ou desvio de recurso. No Brasil existem 3 tipos de deputado: o estadual, o distrital e o federal. O único que trabalha aqui no Congresso Nacional. No total, são 513 eleitos por voto direto de forma proporcional. O número de vagas varia de acordo com a população de cada estado e depende da quantidade de cadeiras destinadas aos partidos ou coligações. Cada unidade federativa tem direito a no mínimo 8 e no máximo 70 cadeiras. Nunca se esqueça que os deputados federais, os chamados representantes do povo, têm por obrigação propor e votar as leis federais, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos de acordo com a legislação vigente e exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Eles também discutem e votam as leis orçamentárias em sessão conjunta com os senadores,
decidindo quanto o país vai gastar em saúde, educação, infraestrutura, saneamento e segurança pública. Os deputados estaduais e distritais fazem o mesmo no âmbito local. Apresentam projetos de lei, decretos legislativos, resoluções. Defendem as demandas dos segmentos ou das regiões onde moram os eleitores que os elegeram. Avaliam as propostas encaminhadas pelo Executivo e pelo Judiciário. Emitem pareceres técnicos e podem também instaurar, quando necessário, comissões parlamentares de inquérito. Outra atribuição é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado. Na esfera federal, outras atribuições diferenciam os deputados dos senadores. Cabe somente aos deputados receber as propostas de iniciativa popular, a tomada de contas do chefe do governo, quando não enviadas ao Congresso até 60 dias após o início da sessão legislativa ordinária, eleger os integrantes do Conselho da República e também aprovar processo de investigação e impeachment contra presidente, vice-presidente, ministros de Estado. Faltando 3 dias para as eleições gerais de 2014, desde o dia 30 até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Acompanhe a matéria da Justiça Eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral, nos 5 dias que antecedem as eleições, até 48 horas depois de encerrada a votação, os eleitores não poderão ser presos ou detidos, com exceção dos casos de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. A medida é para proteger o eleitor e garantir o direito de voto. O magistrado ele tem que ver os princípios constitucionais vigentes e saber o que é melhor para o sufrágio, para a eleição, para saber sopesar, no caso, se pode ou não decretar uma prisão preventiva, no caso do estuprador numa cidade pequena, ou que cause uma comoção, ou a própria segurança jurídica. É uma garantia para o eleitor para guardar e proteger as eleições. E no caso de prisão, a pessoa detida será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que analisará a ilegalidade da detenção. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com mais informações do programa Câmara nas Eleições 2014. Quando você tem um compromisso, é melhor comparecer. Mas se tiver algum imprevisto, é seu dever justificar. Amor, eu estava indo para o restaurante, mas eu tinha esquecido isso e fui buscar. No dia 5 de outubro, você também tem um compromisso com o Brasil, as eleições. Se não puder votar, justifique em qualquer sessão de votação. TSE, Justiça Eleitoral. E voltamos agora com o programa Câmara nas Eleições 2014. Participe do programa enviando sugestão de pauta ou questionamento para o e-mail comunicação@câmarablu.sc.gov.br ou pelo telefone 3231-1537. Nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral receberá a visita de pelo menos 43 convidados estrangeiros ligados a organismos eleitorais de 20 países. Além de conhecer o edifício sede da Corte e a capital do país, os visitantes conhecerão as peculiaridades da Justiça Eleitoral brasileira e da urna eletrônica e acompanharão em loco o primeiro turno das eleições 2014 no dia 5 de outubro. O objetivo principal da iniciativa do TSE é oferecer a outros países a oportunidade de se familiarizarem com o sistema eletrônico de votação utilizado há 18 anos no Brasil e que continua despertando interesse em todo o mundo. Representante de um partido político que fica próximo à mesa receptora de votos para fiscalizar a apuração é considerado o fiscal eleitoral. Os fiscais são designados pela delegação dos candidatos ou dos grupos partidários que apoiam para assegurar a lisura do processo eleitoral. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos a seguir com o programa Câmara das Eleições 2014. Com um gesto, a gente pode expressar um estilo de vida. Pode fazer um movimento.
pode se conectar com o mundo. Com um único gesto, a gente pode decidir o futuro do Brasil. Votar é muito fácil e rápido. O primeiro voto é para deputado estadual ou distrital. Tecle os 5 dígitos e aperte a tecla Confirma. Se errar, aperte a tecla Corrige e repita a operação. Depois, vote para deputado federal. São 4 dígitos. Para senador, são 3 dígitos. O próximo voto é para governador. São 2 dígitos. Por último, tecle os 2 dígitos para votar para presidente. Aguarde o sinal. E pronto, você fez história. Não esqueça de levar uma cola com os números dos seus candidatos. TSE, Justiça Eleitoral. O programa Câmara nas Eleições 2014 fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações sobre as eleições. Você pode acompanhar todas as notícias do Poder Legislativo de Blumenau pelas redes sociais e pelo site da Câmara que aparecem aí no seu vídeo. Lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Justiça Eleitoral está com a estrutura pronta para a eleição deste domingo. Atividades na Profamília marcam passagem do Dia do Idoso em Blumenau. Isso e muito mais ao 12h. Um ótimo dia para você e até amanhã.